A informação que eu recebi de uma fonte que eu confio muito, porque nunca me deu uma informação furada, foi de que o Atlético está apalavrado com Castro, Luiz Castro. Apalavrado com Luiz Castro. Por que a coisa não pode caminhar? Primeiro que o Luiz Castro, o Santos procurou, o Cruzeiro quer o Luiz Castro também, vai rolar uma quedinha de braço entre Cruzeiro e Atlético, e o Santos também. O Vasco se interessou pelo Luiz Castro. Então a informação que eu recebi... Perder para Vasco e Santos é pra... mas vai saber, né? Vai saber. Mas aí tem que ver também o que os caras vão meter de dinheiro, né, Thiago? Não, tô perguntando é porque o Atlético, através de um dos seus donos, diz que vai ser um ano de austeridade financeira. Não. Diz que é um ano duro no orçamento. Não vai ser um ano de austeridade financeira, não. O Atlético vai contratar. Mas então, duro no orçamento é a mesma coisa, austeridade financeira. Duro em relação ao que seria se o Atlético tivesse na Libertadores no Super Mundial. Vamos lá, você tem uma informação que o Atlético meio que contradiz um pouco. Eu conversei com um dos donos. Então. Isso aí, torcida atleticana. Antes de continuar falando sobre essa possível chegada do técnico Luiz Castro ao Galo, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo, 100% regularizada, e eles são parceiraços aqui do nosso canal. E vocês, é claro, pode estar conhecendo. Para quem não conhece a plataforma, clica no link que eu estou deixando fixado aqui, vocês vão conhecer a plataforma. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Lembrando que tem assim diversas modalidades, tem essa reta final do Campeonato Brasileiro e é sempre bom fazer aquela fezinha. Lembrando, se vocês depositarem R$50 usando meu código promocional NTGalo, terá 100% de bônus no primeiro depósito, bônus que pode chegar até R$ 1.560. Então essa é uma grande oportunidade, é uma oportunidade única. Não perca tempo, clica no link que eu estou deixando fixado aqui, faça uma fezinha de vocês. E eu tenho certeza, para quem não quer fazer fezinha no futebol, tem basquete, né, tem vôlei, então assim, tem diversas modalidades. Não perca tempo, só clicar nesse botão aqui, faça a fezinha de vocês e sejam felizes. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. E agora vamos assistir. E agora eu vou falar sobre essa possível chegada do técnico Luiz Castro no Galo. Dê só uma olhada. Pois é, então a informação que você tem contradiz um pouco do que o Rafael Menin diz. Contradiz. Não é contradiz. É que, cara, quando ele diz aquilo, é que pensando, o que o Atlético gastaria se estivesse na Libertadores e no Super Mundial? Muito mais do que ele vai gastar. Isso é óbvio. É óbvio. Porque o Atlético ganharia só de participar do Super Mundial 20 milhões de euros. Não, isso é conversa. Ninguém confirmou isso até hoje. É isso, não? Não, ninguém sabe. A FIFA não acho que isso. Não tem. Isso é um pouco. Os portugueses é que jogaram isso. O Ancelotti falou que poderia ser. Mas não tem lugar nenhum afirmando o valor de premiação. Então, ótimo. Enfim, mas o Atlético tem uma premiação já garantida por participar do Super Mundial de Clubes. Então, já tem a premiação garantida de participar do Super Mundial de Clubes. O Atlético teria uma premiação que participando da Libertadores. Ou sendo campeão de um dos torneios que ele fosse campeão agora. Isso aumentaria muito o investimento para o próximo ano. O que acontece? O Atlético planeja mais investimento para o próximo ano. O orçamento ainda não foi divulgado, mas o Atlético planeja mais investimentos para o próximo ano. Se o Atlético confirmar o Luiz Castro, vocês podem, você torcedor que está me assistindo agora, você pode ter certeza que o Atlético vai montar um time decente. E tem que montar. E é obrigado a montar. Sabe por quê? Porque vocês, os R's, vocês precisam devolver, junto com os jogadores e o novo treinador, o Atlético ao patamar dos melhores momentos da temporada, porque vocês conseguiram tirar o Atlético desse momento. O Atlético se apequenou ao final da temporada, pode ser que nem entre, como o Elton disse aqui, pode ser que nem entre na Sul-Americana, mas se entrar na Sul-Americana, sabe o que vocês vão ter que fazer? Montar um time para já chegar na Sul-Americana como favorito. Porque a Sul-Americana não vai ter Botafogo, não vai ter Palmeiras, não vai ter Flamengo, não vai ter Internacional reforçado, não vai ter São Paulo, não vai ter o próprio Corinthians também, que está na pré. Então, assim, vai ser uma Sul-Americana. Aliás, precisa ser uma Sul-Americana para o Atlético entrar como favorito. E para isso você precisa montar um elenco. Reformulação. O Hulk não pode ser sua única referência, você precisa de lateral esquerdo. Você precisa de volantes, mas volantes mesmo, grandes. Talvez o maior investimento que vocês precisam fazer, ataque e na volância. Ataque e volância. Jogador referência, jogador grande. Ah, mas isso custa caro. Ah, beleza.
Tá saindo o Lemos, Igor Rabelo, Vargas, Kardec e não sei mais quem, o Mariano. E aí a soma desses salários aí? Você vai dizer que dá 150 mil? Então vai ter muito dinheiro para trabalhar com inteligência, com muita inteligência e trazer menos jogadores, mas mais referências. E se o Luiz Castro assinar como está palavrado com o Atlético, isso é informação que eu estou dando aqui. E quem me passou é muito sério, gente confiável. Está palavrado. Se vai virar eu não sei, até porque ele, Luiz Castro, não pode confirmar nada com clube nenhum antes do dia 20 de dezembro. Então ele não pode dar ok para ninguém. Falar, não, já posso assinar, faz aí um pré-contrato, vou assinar e tal. Não pode até o dia 20. Não sei, deve ter alguma coisa com o Al-Ittihad, não sei. Deve ser da rescisão de lá. Da rescisão, tal, não sei. Então até o dia 20 ele não pode. Só que o Cruzeiro também quer, o Luiz Castro, né? O Thiago, inclusive, apurou uma informação. E aí nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Aí tô vendo aí um movimento de, e o Tite? O Tite está na lista. Se o Luiz Castro não vier, você tem Carvalhal, Sérgio Conceição, o próprio Caixinha. Sérgio Conceição seria sensacional. Só que o Tite está no bolo. Assim como o Milito esteve, assim como outros treinadores. A prioridade agora é um português. A prioridade agora é um português. Sim. Por isso que eu estou dizendo. À frente do Tite, você tem Sérgio Conceição, Carvalhal, né? Mas o ficha 1, que está palavrado com o Atlético, chama-se Luiz Castro. Eu não estou cravando dizendo que venha, mas que está palavrado. Eu quero ouvir o rap, mas antes o valor aqui. Não, são duas coisas. Primeiramente, boa tarde para os amigos e também para os nossos telespectadores. Primeiro, depois eu queria saber do Thiago Fernandes, o rap, de alguém que possa ter informação. Foi nessa semana mesmo que o Rafael Menin falou a respeito da dívida do Atlético, né? Foi. Lembrando que o Atlético não tem uma recuperação judicial. Se vocês têm informação de qual o meio que o Atlético pretende trabalhar para seguir no abatimento dessas dívidas, já que aquilo que foi dito há um tempo atrás, de que a essa altura dos acontecimentos a dívida estaria em torno de 300 milhões, a gente está vendo uma realidade bem distante dessa, se alguém tiver essa informação. E outra, a gente está falando de técnicos, alguém tem ideia de qual que é o projeto de futebol do Atlético? Porque eu acho isso muito importante. Eu acho que desde Atlético 20 e 21, para mim, teve um projeto de futebol. 20 tem uma injeção muito importante de melhora em um time que era péssimo e que esse time é melhorado. E em 21 acontece o upgrade desse time que começou a ser formado em 20. De lá para cá, o Atlético, diante até do próprio Rubens Menin, se tornou, pelo menos nas palavras, aquilo que o mandatário gostaria que fosse, né? Uma superpotência. Eu acho que o Atlético, se tivesse entrado talvez em um projeto de entender que acelerou demais em 20, 21 e ter dado passos para trás e, você foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Em 22, se você fala para o torcedor, olha, vai ser um ano onde vamos priorizar um pouco mais o pagamento das dívidas, mas vamos trazer jogadores que ainda não são estrelas, mas que querem constituir a sua carreira, mas que têm potencial de crescimento. Não, se manteve o discurso sempre de fazer um Atlético cada vez mais forte. E a verdade é que, qual é o perfil do técnico que serve para o Atlético? A gente já teve o Cuca, que para muitos é o maior técnico da história do clube, venceu, depois que venceu saiu, retornou de novo. Teve o Luiz Felipe Scolari, um multicampeão, o currículo dele fala por si só. E agora o Atlético está mandando embora um técnico que chegou em duas finais das Copas mais importantes que temos aqui para disputar no Brasil. Qual que é o perfil? É que seja campeão brasileiro? É que seja campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana? Eu acho que o Atlético cada vez mais deixa escancarado. E é muito fácil, né? Ao final de todos os fracassos, e o fracasso de todos, como disse bem o Elton, só ter a assinatura do técnico que vai embora e começa seu processo novamente. Eu não acho que é culpa só do técnico, eu acho que você tem que dividir a culpa entre as três partes. Eu acho que a diretoria erra em não contratar atacantes para essa equipe não tem quebrador de linha, essa equipe não tem ninguém que no segundo tempo faça qualquer modificação. O técnico tem suas responsabilidades no momento que cria algumas situações dentro do jogo, que não tem cabimento, colocar o Saravia para jogar de ponta, o cara não consegue jogar de lateral, vai jogar de ponta, enfim. E também os jogadores, a sua apatia.
Né? Ontem, por exemplo, na disputa de bola, o Atlético recebeu uma bola, tinha 3 jogadores do Vasco em cima. Quando o Vasco recebeu a bola, era marcação Wi-Fi, a distância. Então, acho que todos têm sua responsabilidade e a gente tem que começar a responsabilizar cada um na sua casinha. Para mim, o Milito é o que menos tem responsabilidade dessa turma toda, porque ele nem material humano tem para trabalhar da maneira correta, porque na hora que ele precisa fazer a substituição, entra um Kardec. Na hora que ele precisa fazer uma substituição, entra o Vargas. Na hora que ele precisa modificar o status quo do time lá na frente, não tem peças. E a grande realidade é que quando você vai falar, quando você vai reclamar, quando você coloca o Alisson, Palácio, essa turma, eles jogam tão mal quanto os outros. Então, assim, e eu sou um defensor nato do Palácio, que eu acho que o Palácio vai jogar nas grandes equipes da Europa. Eu não tenho dúvida sobre isso. Você vai ver se ele não vai jogar. Ele vai jogar nas grandes equipes da Europa. Pode anotar. Mas ele precisa. No Galo ele não vai jogar? Não, vai jogar. Tô falando que você vê que eu confio no potencial dele. Mas tem uma demanda de tempo para que isso aconteça. Só que o seguinte, porque ele não é igual o Estevão, que é craque de bola. Mas ele é muito bom jogador. Ele vai eu acho o Alisson melhor que ele. Mas para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que existem responsabilidades muito grandes. O Atlético, nesse momento, o Milito tinha a opção de colocar o Kardec e o Vargas, que naquele documento no qual o Atlético passa ao próprio Milito, que vazou à imprensa, esses 2 jogadores não faziam parte dos planos do Atlético. E era com quem ele tinha para pôr na final. Quem ele tinha para pôr na final contra o Botafogo. Ele poderia ter entrado com o Alisson. Ontem entrou com o Alisson e mudou alguma coisa, com uma equipe muito mais frágil que o Vasco. Displicente. Exatamente. O Palácios vem entregando alguma coisa para que quando a gente colocou ele, não. Mas então o problema não é não entregar jogador. O Bernard, por exemplo, não está entregando nada. Mas quando foi contratado, alguém aqui levantou a mão e falou assim, esse cara não dá para jogar no Atlético. O problema não é a falta de jogador, cara. O problema é que ninguém está jogando com o técnico. Por isso que eu disse, você só escutou parte da conversa, por isso que eu disse que são responsabilidades divididas. Sim, nós concordamos. O Milito, na minha opinião, ele é a responsabilidade menor a dele. Por exemplo, que loucura. Na minha Por exemplo, ontem o elenco não entregou. Ontem, nada. Contra o Botafogo, o elenco estava apático. Parecia que eles queriam ganhar o jogo. Mas se ninguém entrega, a responsabilidade do técnico. Não sei. Um cara não entrega, eu não sei se a responsabilidade é só do técnico ou se os jogadores não têm mais aquele tesão de jogar. Por que eles não têm? Só pensando macro nessa discussão toda, é muito preocupante quando a gente vê em um time, em uma grande decisão, numa reta final de um grande momento como é o Campeonato Brasileiro, você realmente acreditar que o Kardec vai virar um jogo, que o Vargas vai mudar um jogo, que o Rubens vai ser a solução, que o Bernard vai voltar a jogar tudo aquilo que ele não jogou um ano inteiro. Então, assim, eu acho que essas situações que o Atlético mesmo se colocou. Exato. O Atlético se coloca nessas situações lá em 2022, quando renova os contratos de Vargas, quando renova o contrato. Mas é injusto. Você sabe que o Kardec... Mas é injusto. Eu não tô sendo injusto. No ano passado, o Rubens era o cara mais pedido nesse time do Atlético. Eu não estou apontando que o Rubens é culpado de nada, de tudo. Eu estou dando exemplo de peças. Você não é injusto, é porque você não entende o básico. Da fala do Elton. A fala do Elton citadas são peças elogiadas. São peças que foram elogiadas. Quem foi elogiado? Bernard, Rubens, todos eles. Thiago, calma, velho. Calma, velho. Só também. Eu não tô apontando o dedo para ninguém. Eu estou dando exemplos. O Rubens, eu não posso jogar a responsabilidade de mudar uma partida no Rubens. Ele é lateral, que lateral que muda jogo? Calma, então. Calma, hoje. Pô, peraí, velho. Aqui meia, o cara treina 2 anos de lateral. Vamos refletir. Eu tô fazendo uma reflexão sobre onde o Atlético, instituição, se colocou. O Atlético se colocou nessa situação. O Atlético, lá atrás, ao renovar com Vargas, aí vai ao treinador pegar e achar que esses atletas vão fazer o Atlético ser campeão da Libertadores. Você pegar o que o Botafogo tem, o que o Flamengo tem. São 2 dos maiores elencos do continente. Era contra isso que o Atlético estava batendo de frente. E o Atlético tem um elenco para bater de frente com essas duas instituições? Hoje não tem. Então eu não posso, quando eu faço um comentário macro, eu só apontar nomes. Exato. É melhor eu pegar Clube Atlético Mineiro. Vocês erraram em vários momentos da temporada. E não só da atual,
dia anterior também. Eu venho dizendo, sem querer fazer nenhuma relação, falei na segunda-feira aqui, pós-decisão, sem querer fazer nenhuma relação, que eu acho que não cabe esse tipo de relação, que ela é grotesca, né? Com acidente aéreo, que é uma sucessão de erros, né? Então eu não faço essa relação. Mas o Atlético, para chegar aos fracassos do final de ano, da perda dos 2 títulos, falei isso aqui também, quis o destino que o Atlético pegasse os 2 melhores elencos do continente em 2 finais. Eu coloquei o Flamengo como favorito, eu coloquei o Botafogo como favorito. Respeitei o Valuzeiro, que disse, não, para mim tá tudo igual. E quase que fica igual mesmo, né? Porque no início do jogo os caras pedem uma mola desse meio campo, o Atlético não conseguiu resolver o problema e tirar proveito disso. Né? Então é uma sucessão de erros. Né? Sucessão de erros do baixo investimento, prometido pela direção, que não ia ter. Aí na janela precisou, foi buscar. E aí um dos investimentos... só um detalhe que eu me lembrei, eu já falei aqui, mas é sempre bom repetir. Perguntei lá na oportunidade, por que vocês renovaram com o Kardec? Porque é um grande líder aqui dentro, né? Líder, né? Então precisa de um reverendo Kardec. Não teve renovação, não. Não, porque você lembra que pediram ano passado? Por que mantiveram o Kardec? Mantiveram, na verdade, né? Não é renovação. Por que mantiveram? Aí falaram, não, porque é um grande líder aqui dentro. Então precisava de um reverendo, né? A Super Nani, para cuidar dos marmanjos. Então o Kardec é um grande líder. Mas que não funcionou nada. Não funcionou. Nem a liderança do Kardec, do próprio Mariano, etc. Não funcionou. Não funcionou. Porque esbarrou na questão técnica. Né? As Libertadores ficaram nos pés de um jogador com seríssimas limitações e displicente, que é o Vargas. Ontem o Atlético vencendo por 1-0, sobra uma bola na marca penal, ele chuta para fora. Então tudo isso é questão técnica. Né? Porque o Luiz Henrique não chutou para fora da primeira que sobrou para ele no jogo. Então, esbarra na questão técnica. A questão técnica, eu vou lá para a direção. A questão do Milito, o fato de eu gostar do Milito, eu gostar do Diniz, não quer dizer que eu tenha razão em tudo que eu defenda deles. Eu gosto do Milito, mas já era. Não dá para você manter um cara que vem fracassando em tudo. Daqui a pouco nós vamos lá para o Cruzeiro, falar do Diniz também. Aí vamos falar do próprio trabalho do Milito. Agora, eu acho uma sacanagem poupar os jogadores. Tirar os jogadores da responsabilidade. Eu acho uma sacanagem. E aí eu quero perguntar a vocês aqui se há uma pontinha de sabotagem. Não, isso não tem. Não tem. De jogadores com Milito, você acha? Não. Eu também acho que não. Tá, então peraí. Coisa? Você tem alguma informação? Porque eu tenho. De jogadores que estavam reclamando daquela intensidade que ele implantou logo que ele chegou, dizendo que é um absurdo a gente ter que correr. Então você tem informação de 2 jogadores. 2 jogadores, pelo menos. 2 jogadores titulares. Mas você nem quem são os jogadores que tem informação. Sim, Valuzeiro. Só que aí, o Hulk é o multicampeão, vocês lembram que a gente sabia... Só que aí é o seguinte, eu tenho a informação, o Thiago também tem, de 2 jogadores que sistematicamente reclamavam de ter que voltar para marcar. Ora, vamos lá. Por que vocês fizeram isso quando ele chegou e daqui a pouco, no meio do trabalho, vocês pararam de fazer? Porque pararam de acreditar. Parar de acreditar, não, irmão. Depende deles executarem. Não depende, porque fisicamente você se esgota e automaticamente mas você sabe por quê? Mas você sabe, parou de acreditar, parou de acreditar, parou de executar, parou de acreditar. Peraí, parou de acreditar e parou de executar. Mas sabe por que foram mantidos no time? Porque não tem elenco, não adianta. Porque não tem sombra, porque não tem reserva. Você vai chegar aqui e vai me falar assim, Thiago, para ir daqui a Nova Lima, o caminho mais rápido é passando por Sabará. Não sobe a raja, não. Se eu acreditar em você no início, eu vou começar a fazer esse caminho. Só que vai chegar uma hora que eu vou falar assim, peraí, não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Você está falando de uma situação esporádica, eu estou falando de sequência. Nós estamos falando do que está acontecendo. Eu estou falando de sequência. Quarta domingo. O objetivo de todo mundo era esse, era chegar à final. Não, aí eu percebo que naquele caminho que você me indicou, eu vou desgastar muito mais, eu não vou conseguir. Peraí, Rap, vamos lá. Eu não acredito. Ganharam o quê? Foram humilhados em 2 jogos. Peraí, irmão, segura aqui. 3 jogos. Humilhados contra o Flamengo, humilhados contra o Botafogo. E tá lutando para não cair na última rodada do Brasileiro. Se eu trabalho com se eu trabalho com determinado chefe, coordenador, diretor, mas não acredito no trabalho dele, eu vou começar a sabotar? Ah, não, então eu vou chegar aqui. Mas não é sabotar. Não, tudo bem, esquece a palavra. Ah, não, deixa de acreditar e vou começar a não render. Vou começar a não render. Eu tenho informações, eu tenho informações semelhantes de você. Eu não sei nem quais são os 2 jogadores que você tem e acho que você não sabe quais são os que eu tenho. Eu tenho informação de cara que reclamou de treino às vésperas da Libertadores. Eu tenho informação de cara que reclamou da forma como o time jogava, porque ele achava que alguns jogadores tinham que ser mais soltos naquele elenco. Então, assim,
existem incômodos. Incômodos de pilares, incômodos de jogadores que são operários, incômodos de muita gente. No fim, quando acontece muito incômodo, você deixa de acreditar, cara. É simples assim. E aí para de marcar, para de correr. Cara, você para de confiar naquilo. E para de marcar, Você para de confiar. Por que todo mundo acredita no Abel? Ninguém é amigo do Abel no Palmeiras. O Atlético não Só vai... que acreditam no Abel. Eu queria entender como é que se tudo isso aconteceu e deixou de chegar nas finais. O técnico Atlético precisa, então, não existe no universo, Exatamente. Tá, pessoal? Vai ter que ser fabricado, que vai ser um técnico para agradar um grupo de 35 ou 40 jogadores. E outra coisa, Todos. Valu, sabe o que é verdade? Acontece que a gente esquece, você falou um negócio Fala da verdade, você vai falar agora, Beleza. mas não esquece não. Bom, não. Você sabe o que você vai falar? Sei. Então o que ele pediu para falar? Eu vou falar bem rápido, porque a gente tem vários temas para tratar. A gente tem que. Você vê aviões e músicas como eu? Muito, Então, a gente aprende na vida que. E ele me ensinou isso, eu vi, reparei isso. As coisas vão falhando aos poucos até chegar no desastre. Acontece o seguinte, cara, nós não montamos um elenco robusto para jogar 3 competições. Quando vem. Era bom aqui. Deixa ele falar, Thiago, não irrita. É muito interessante. Mas não falava que o elenco era bom aqui? Eu tô mentindo. Não, mas Ninguém tá falando que é ruim, não. Eu não falei que é ruim, não. Eu falei Concluir robusto. o pensamento. Pelo pô. amor de Deus, Deixa cara. concluir o Quer pensamento. lacrar o tempo todo, cara. A audiência gosta de vez em quando de escutar, não só de lacração. É o seguinte. Só fala merda, bicho. Impressionante. Quando o Atlético não conseguiu, quando o Atlético chega antes da Copa América e tem 14 jogadores fora, e 9 jogadores fora por partida em 9 jogos seguidos, o Atlético perde pontos muito importantes ali contra Flamengo, Palmeiras, jogando Hulk, Paulinho, e aí começam jogadores que precisavam descansar, como Scarpa, que jogou pra caramba esse ano, Hulk, que jogou sem parar o tempo todo, Paulinho, que jogou sem parar o tempo todo, eles não conseguem parar de jogar, eles não conseguem ter o descanso. O Atlético jogando 3 competições ao mesmo tempo, o Scarpa sai da direita e vai pra esquerda porque não tinha quem pôr. O Atlético começa a ter uma sequência de jogos muito pesados. Na hora que você tem que desacelerar, você não consegue desacelerar, porque você está em quartas de finais contra Fluminense, você está em quartas de finais contra a equipe do São Paulo, então você começa a ter uma carga de jogos muito pesada. Fato é que quando o Atlético chega na final, o HG, o Botafogo estava voando em campo, sendo que ele tinha acabado de fazer uma partida contra o Palmeiras de altíssima intensidade, um jogo pesadíssimo, e o Atlético que descansou uma semana inteira, quando chega o Botafogo, você não vê os caras dando o mesmo pique, você não vê. Então são vários fatores que foram acontecendo na temporada, a gente não tem atacante, o time ter uma sequência de 14 lesões seguidas, jogadores na Copa América, lesões, o time não conseguir manter em campo durante 9 jogos um time base, porque não tinha o mesmo jogador. O Paulinho ficou de fora porque machucou, o Hulk ficou de fora porque machucou, o Scarpa foi o único que jogou a temporada toda, o Arana não estava na seleção, o Alan Franco estava na seleção, o Júnior Alonso não estava chegando. Aí o Atlético traz um time novo a partir daquele julho, e aí, meu amigo, você ainda tem Copa América, você ainda tem convocações, você tem um cacete A4. Então o Atlético, durante a temporada inteira, ele não conseguiu formatar. E é por isso que a diretoria, quando ela vai correr, você fala bem atrás de reforço, porque precisava, porque estava desesperado, porque o jogador... Ela foi no mais fácil. Exatamente. E aí você não conseguiu trazer um atacante de qualidade, você não conseguiu... E por quê? Porque você falou, olha, ou eu trago o volante ou eu trago o zagueiro. Eu não tenho, vou de Vargas e Kardec. E aí, meu amigo, foi o que aconteceu. Eu vou falar um negócio. Eu sou muito coerente com as bobagens que eu falo. Mas no dia pós Atlético e Flamengo, uma das lapadas que o Atlético tomou do Flamengo nessa temporada foi o 4-2 aqui. A gente teve um programa aqui com essa mesma formação, os 4. E aí tinham 3 pessoas dizendo que o elenco era curto. E, cara, é por isso que eu sou coerente com as bobagens que eu falo. E ele as finalmente 3 entendeu pessoas que curto... disseram que o elenco curto aqui foram Elton Novaes, Everton Guimarães e Thiago Valu. Eu e o Rap defendemos que o elenco não era curto. Agora ele fala que o elenco não é robusto. Não é ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que o elenco é curto. Que é a mesma coisa. Pouco jogador, ruim é outra história. É isso que eu falei o tempo todo. Curto no sentido rap, que eu falei, e você chegou. Todo mundo deixou claro isso aqui. E você finalmente conseguiu chegar lá, talvez ao invés de terem trazido, por exemplo, Bernard, e não estou falando que dariam certo as coisas pro Atlético, tá, pessoal? Mas em vez de Bernard, Scarpa, Palácios e Fausto, ao invés... Inclusive eu discuti com você. O Atlético poderia ter trazido, de repente, jogadores com fome numa faixa de 24, 25 anos, mais baratos, mas que, se não fossem capazes de mudar uma partida, de pelo menos sustentar um resultado do time titular. E lutar, né? Isso. Eu tenho déficit de atenção. Eu não lembro essas coisas que o Thiago lembra. Cara, mas eu lembro que nesse dia... eu defendi que o elenco não era curto. Eu discuti com você que eu devo ter dado umas 8 porradas com esse troço aqui, assim, ó.
Agora Falando que o elenco robusto. era curto e você dizendo que não era, e você inclusive nos ameaçou, porque depois nós saímos para almoçar e lá no almoço você continua. Sabe o que você? O elenco não é curto. É que o que aconteceu com o Atlético não acontece com ninguém. São 14 desfalques. Ele falou isso. Agora, eu aqui. vou dizer uma Mas coisa. eu Mas você acha concordei que com isso... você. Agora Aqui, deixa eu te falar. peraí, Se eu nessa com você, época eu o não Atlético posso- não tivesse Como essa é que eu não quantidade posso? de desfalque, Agora você mudou o seu ele di- teria ido Você melhor mudou no o seu- Brasileiro? você- Me responde só isso. Se o acho Atlético que não não. tivesse... Torcida atleticana, prestem muita atenção nessa informação que acabou de sair. É informação urgente. Luiz Castro é o técnico prioridade para assumir o Galo na temporada 2025, né? Os 4R, junto com o Sérgio Coelho, querem a contratação do técnico português e o treinador pode vir para o Galo a qualquer momento. É um nome que, assim, encanta muito, né? Pela experiência, pelo bom trabalho que o português fez aqui à frente, né? Do Botafogo como na última temporada. É um técnico já experiente, já cascudo, é um cara que é muito conhecedor de futebol, né? Um cara paizão, um cara que sabe chamar todo mundo, né? Sabe chamar a responsabilidade de todo mundo. Então, assim, seria um upgrade muito grande no Galo se realmente o Luiz Castro vir para o Galo 2025. Eu quero saber de vocês, seria uma boa? É um nome ideal para assumir o Galo na próxima temporada? O que vocês acham? O que vocês acham? É muito importante a opinião de todos vocês. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, galera. Então é isso. O Galo já tá buscando seu novo treinador. Vamos torcer para que seja o Luiz Castro e que ele faça muito sucesso aqui no Galo. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!